como adaptar os produtos, tá? Então, uma coisa que eu vou contar para vocês hoje é que a minha sombra, essa sombra rosadinha, é o mesmo meu blush, tá? Então, o blush eu usei de sombra, tá? Então, quando você quer otimizar ou adaptar, né? Você consegue adaptar. Às vezes, eu uso a sombra que eu tô usando, eu tô aplicando ali, tô com a paleta de sombra, tô aplicando a sombra, aí eu passo aqui de blush. Com o meu batom, né? Já postei alguns vídeos de maquiagem em 10 minutos, com o mesmo batom, o meu batom Ruby Rose, que é o meu favorito da MAC, né? Aquele vermelho que eu tô nas quase todas as fotos que eu tô de batom vermelho, eu tô com o Ruby Rose. Eu passo ele nos lábios, dou uma batidinha aqui com o dedo e também faço a sombra, tá? Então, eu pego o meu batom e uso ele de batom, de blush e de sombra, tá? Aí, a sombra, só por si só, né? Não pode ficar só rosa, que nem o meu aqui. Parece que está rosa, mas tem um fundo marrom junto. O que é o marrom? O marrom é meu pó de contorno. Então, eu não tenho uma sombra marrom, mas eu tenho um pó de contorno. Então, você pode fazer a sua sombra com o pó de contorno, tá? Da mesma forma que você pode, se você quer um batom ou pigmentar o lábio só um pouquinho, você quer tipo, deixar ele com uma corzinha naturalzinha, você não gosta de batom muito exagerado, muito chamativo, ou você vai usar máscara, você pode utilizar a sombra, tá? Você vai passar o dedinho lá na sombra e passar nos lábios, ou passar no blush e passar nos lábios. Mas é em pó, vai dar certo? Dá certo sim, tá? Eu já postei vídeos aqui ensinando, vou repostar ainda mais vídeos sobre isso, tá? Vou ensinar vocês como fazer, mas você consegue adaptar o blush tanto para batom, para sombra e para blush, né? Para a função dele. O contorno, o que eu uso de contorno? Vou contar para vocês que eu uso um pó para mulher morena, eu uso de contorno. Por quê? Porque o contorno em pó, ele é mais suave, tá? Então ele não fica uma coisa muito marcada, é mais fácil de esfumar, mais rápido de esfumar. Então na maquiagem para o trabalho você precisa de praticidade. Então quando você faz um contorno em creme, ele fica mais difícil para você esfumar, tá? Então quando você utiliza um contorno em pó, ele fica muito mais fácil, tá? De você esfumar. Então contorno em pó, a dica que eu dou é o pó, o que eu uso é o pó 06 da Vult, tá? Baratinho, acho que é uns 20 reais, tá? Então eu uso ele de contorno, uso de sombra marrom, uso ele para corrigir minha sobrancelha, tá? Então eu não tenho rena, não tenho micropigmentação e tenho falhas, tá? Então não somos perfeitas, né? Tentamos melhorar, tá? Mas então eu corrijo a minha sobrancelha com o mesmo pó de contorno. E da mesma forma que você pode utilizar, quando você tem a sombrinha para sobrancelha, que tem bastante gente que tem a sombrinha para sobrancelha, que vem uma nude e uma marrom, ou uma nude e uma marrom e uma mais escura, um marrom mais escuro. Essas cores você também pode utilizar de sombra, tá? É uma sombra coringa, você pode utilizar na sobrancelha e pode utilizar nos olhos. Quando você tem uma palheta de sombras, por exemplo, você não tem contorno, você não tem blush, mas aí a tua paleta de sombras tem cores que você pode utilizar tanto de batom, tanto de blush, tanto de sombra, tá? Então, o marronzinho, a sombra marrom, você pode utilizar ela para corrigir a sobrancelha. Se você umedecer o pincel, quando o pincel Vou falar pincel fino aqui, porque eu não consigo. Sumiu o nome do pincel, gente. Chanfrado. Um pincel chanfrado, fininho, você pode usar ele como delineador. Então, quando você tem uma sombra, tá, marrom, você pode umedecer o pincel na água e faz como se fosse uma laminha. E aí você consegue fazer o delineado tanto com sombra preta, tanto com sombra marrom, você consegue fazer o delineado, tá? O lápis nude, você consegue usar ele também como iluminador. Que nem aqui no meu caso, hoje eu usei o lápis branco na marca d'água, por isso que ficou esse branquinho aqui dentro, tá? Para que serve? Já vou explicar antes para que serve. Para que serve o lápis branco ou o lápis nude? Ele serve para abrir o olhar. Então, você que tem olho pequenininho e usa óculos, é uma dica bem legal, tá? Então, passar o lápis nude na marca d'água. Mas você pode utilizar tanto o lápis branco quanto o lápis nude, você pode iluminar a tua sobrancelha aqui, você vai fazer uma linha só nessa parte aqui, e aí depois você passa com o dedo para esfumar. Pode iluminar o cantinho do olho com o mesmo lápis nude e dar uma passadinha com o dedo e esfumar. Você consegue, com o lápis nude,
passar na pontinha do nariz, passar no arco do cupido e no queixo e iluminar tua maquiagem sem iluminador, tá? Então, eu não tenho iluminador, mas eu tenho um lápis nude, você consegue fazer isso.